Olá, como vocês estão? Hoje eu vim aqui trazer um assunto bem polêmico, né, nessas últimas semanas, pois está aí bem pertinho o Enem, né, as provas de fim de ano, vestibulares. Então eu vim aqui trazer algumas dicas para vocês sobre isso, como encarar este momento de uma forma mais saudável, com uma qualidade de vida melhor. Também, né, indo aí de mão ao encontro à ansiedade que esse momento causa e como podemos lidar com isto e sair bem, né, nas provas, passar bem por este momento, ir ali com o controle emocional, certo? Eu resolvi falar sobre isso porque tem aparecido bastante essa questão, né, no meu consultório, de pessoas ansiosas com este momento, de pessoas receosas com este momento. Então eu pensei que em fazer esse vídeo para alcançar mais pessoas que podem estar passando por isto, né, e levar essa ajuda para você também. Então vem comigo, já deixa aí o seu curtir se você curte assuntos desta temática, se você está passando por isso, precisa de uma ajuda, e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que precisam também. Bom, e essas dicas, elas vão servir para qualquer tipo de situação de prova, tá? Tanto para as pessoas que vão passar aí pelo Enem, pessoas que vão enfrentar o vestibular, pessoas que estão querendo fazer concurso público, prestar concurso público, pessoas que estão em fase escolar, né? Tem aí as provas, as matérias, as pessoas que estão na faculdade e também sentem muita ansiedade na hora de fazer as provas. Essas dicas vão servir para todos vocês. Então fica aqui comigo até o fim desse vídeo. Para iniciar, eu gostaria de começar já falando sobre o nosso desgaste físico que acontece, né, com excessos de estudo, também quanto o nosso esgotamento mental. Então, assim, é importante sempre, em tudo na nossa vida, nós descobrirmos um equilíbrio, tá? E não é diferente com os estudos, né? Quando a gente tem um excesso de estudo, aquela ansiedade faz nos estudar, correr atrás, sempre tá faltando algo, e aí isso acaba nos dando um esgotamento, porque para nossa mente nunca parece que é o suficiente e o nosso corpo não aguenta acompanhar esse ritmo. É importante, né, tanto a nossa mente quanto o nosso corpo, ter momentos de pausas, ok? Então, o que acontece com excessos de estudo, né? O nosso corpo, ele sempre vai nos sinalizar sintomas em relação a isso, tanto a nossa mente. Em relação a isso, algo importante é que você deve aceitar que o seu corpo e a sua mente existem limites para eles, tá? Cada um tem o seu limite, então também não é saudável de forma alguma você ficar se comparando a outra pessoa, ficar perguntando, por exemplo, quantas horas você consegue estudar por dia, e às vezes a pessoa consegue estudar, sei lá, 2 horas a mais do que você aguenta. Vamos supor, você consegue estudar por 4 horas. Essa pessoa consegue estudar por 6 horas. E aí você fica auto se criticando por este motivo, né? Fica se achando insuficiente, fica se achando incapacitado, fica até mesmo achando que você é uma pessoa preguiçosa. Mas não, aceite que você tem os seus limites. E você, melhor do que ninguém, sabe qual que é esse limite, tanto do seu corpo quanto da sua mente, em absorver as informações, né? Então não adianta nada você querer se esforçar para às vezes atingir esses 6 horas seguidas de estudo. É só um exemplo, tá, gente? Sendo que você não vai mais, a partir de um tanto de tempo, não vai mais absorver informações. Então isso vai ser um desgaste desnecessário. De vez você estar se ajudando, você vai estar se prejudicando, na verdade. Então a dica para a hora dos estudos é: faça pausas, ok? As pausas, elas são tão importantes quanto o tempo de estudo, né? Então, se programe, planeje quando você vê quanto tempo você está rendendo mais. Quando você percebe que já está perdendo concentração, o foco daquilo, faça uma pausa por alguns minutos, uma meia hora, vá fazer outra coisa, se distraia com outra coisa, vá ouvir uma música, né? Para te trazer um momento ali de relaxamento. Saia, como uma fruta, tome água, né? Gente, é muito importante se manter hidratado, né? Está muito calor, pelo menos aqui na minha cidade, São Carlos, está bem quente, né? No interior de São Paulo. Então, se hidratem, isso também é importante.
tá bom? Estude aí do lado com uma garrafinha de água. E aí muitas pessoas também conhecem as pausas como intervalos, não é? Exatamente, por exemplo, na escola, nós chamamos de intervalos entre as aulas, intervalos de um período de aula até outro período de aula. Por que você acha que a escola faz isso? Que acha que é só pra você comer, porque você tá com fome? Também é um dos motivos, porque a fome acaba sendo também aí algo que nos distrai, né? Que a gente não concentra. Mas pense aí, você já parou pra pensar? Porque em escolas, em faculdades existem os intervalos? Então é exatamente isso, é porque é importante ter pausas, ter intervalos entre os nossos estudos, pra gente conseguir render melhor, concentrar melhor, focar melhor, absorver melhor as informações, tá? Um descanso, dar uma pausa para nossa mente absorver tudo aquilo ali que a gente estava, né, focando, raciocinando, né, tendo como conteúdo. Então, esse tempo, esse intervalo, essa pausa é necessária pra gente ter, né, essa retenção dessas informações. Faça esses intervalos, vocês não vão se arrepender. Muitas pessoas até podem achar que, tipo, eu estou perdendo tempo. Mas não. Pelo contrário. Pode ter certeza que você estará ganhando qualidade nos seus estudos. Bom, agora já foi aí a diquinha, né, da parte dos nossos descansos, já descansamos, já fizemos uma pausa. Agora vamos pra prática. Então, bora aí para as dicas de criatividade e concentração. Como se concentrar melhor, como focar os conteúdos, como ser criativos na hora de uma redação, por exemplo. Que muitas vezes é um dos vilões aí na hora de provas, né, que exigem redação, por exemplo, como Enem, alguns vestibulares, não é? Então vamos aí falar um pouquinho sobre criatividade para escrita de redação também. E a dica para isso, gente, não tem nenhuma fórmula mágica. Se vocês estavam esperando por isso neste momento, sinto desapontar. Mas a dica é exatamente exercite o seu cérebro, exercite o seu raciocínio. E isso a gente só consegue exercitar praticando. Então coloque em prática essa dica que você vai ver que vai fazer total diferença na hora de você ser mais criativo para escrita, para desenvolver uma dissertação. Primeiramente, procure um lugar sossegado, tranquilo, em que você possa se sentar, né? Evite, tipo aquilo ali, cama, para fazer esse momento de estudo, né? Muitas vezes a gente acaba se jogando ali para estudar, mas não é o melhor. Então, procure um lugar, uma mesa, uma escrivaninha, a mesa da sala, enfim, um lugar tranquilo, sente-se e foque nisso. Tire suas distrações, celulares, por exemplo, deixe ele no silencioso, ou deixe, por exemplo, vou estudar no quarto e vou deixar o celular na sala, né? Se alguém me ligar, falo para alguém da minha casa atender. Então, evite as distrações, sente num lugar tranquilo, pega papel, caneta e fala: agora é o meu momento de criatividade e vou escrever sobre tudo o que vem na minha cabeça, sobre tal tema, sobre outro tema que eu acho interessante, sobre temas que eu acho que seriam possíveis cair no vestibular ou no Enem, enfim. E comece a escrever, né? Praticando, a gente tem que escrever. Comece a colocar todas as suas ideias em relação a algum tema, procure temáticas e em cima disso comece a colocar no papel sobre todas as ideias que vai surgindo na sua mente a partir disso. Escreva, escreva, escreva. Depois que você já escreveu, o que você tem que fazer é ler novamente essas ideias, né? E começar a colocar em ordem, descartar algumas, ligar umas com as outras, começar a realmente criar uma dissertação sobre isso. Então releia, vá fazendo as modificações necessárias, vá excluindo o que é necessário e vá, né, colocando isso em uma ordem que faça sentido. E é exatamente no meio deste processo que você vai achar aquela tal de inspiração. Já ouviram falar sobre isso? A inspiração, ela vai surgindo exatamente quando a gente está em movimento, né? Algo que tipo caia do céu, né? Mas sim, é algo que a gente tem que ir exercitando e aí ela vem e tipo como uma luz surge assim. Gente, eu não sei por efeitos. Se eu soubesse por efeitos, olha, que quer editar vídeo pra mim? Se eu soubesse por efeitos, eu ia pôr uma lampadinha aqui. Enfim,
né? Vamos pro que interessa. Tá vendo? Foi exatamente no meio do processo de eu falando com vocês que veio aí uma inspiração de tipo, poderia pôr uma luz, poderia pôr uma lâmpada surgindo. E é exatamente isso, no meio do processo, quando a gente está em movimento, quando a gente está exercendo algo, geralmente que a inspiração vem. E se mesmo assim você ainda sentir dificuldades, por exemplo, sua dificuldade em começar a redação, calma, né? Não precisa se desesperar. Tem solução para tudo. Então, calma, respire e tente fazer leitura sobre conteúdos, leia artigos, leia reportagens, leia livros, leia. Isso vai te ajudar também a ter novas ideias, isso vai te dar bagagem, né? Te dar suporte para você conseguir criar ideias, conseguir ter assim, coisas que você lê e aí vai te lembrar, tipo, nossa, tal pessoa escreveu sobre isso, sobre aquilo, né, numa reportagem ou num artigo, e eu gostei daquilo e eu posso usar isso aqui, certos tipos de palavras que eu gostei, né, certos tipos de forma de elaborar mesmo uma ideia, né, concisa. Faça isso. Leia muito sobre conteúdos desse tipo que vão te ajudar a ter mais ideias, mais bagagem, mais conteúdo e com certeza vai te deixar mais seguro para fazer a sua escrita também. Sempre lembre, as dificuldades são comuns, não se frustre. Lembre-se, você não é o único que está passando por isso. Inclusive até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque são muitas pessoas passando por isso. Então tenha calma, você não vai deixar se vencer nem se controlar por essa emoção aí, querendo te abalar. Saiba que você, sim, vai conseguir. E algo bacana aí também para quem vai prestar o Enem, leia redações, né, de quem tirou 1000 em Enems passados. Leia o que essas pessoas escreveram, como que elas estruturaram o texto, né? E não fique, às vezes a gente se preocupa apenas com, tipo, o conteúdo da redação, tá? E não foque somente nisso, preste atenção nas técnicas, né? O que a banca te pede, quais as técnicas necessárias para ter uma boa dissertação. Eu não vou falar sobre isso aqui, até porque eu não sou professora de literatura, de português, nem nada disso, mas foquem nisso, procurem se informar sobre isso e usem bastante das técnicas, se engajem em saber as técnicas e além de saber, treiná-las, tá? Então leiam aí sobre assuntos diversos, porque isso te ajudará a ter mais informações. Logo, consequentemente, te ajudará a ter mais ideias sobre o que escrever. E sobre a questão inspiração, tem uma frase aí muito famosa do Thomas Edison, que eu gosto bastante, e porque ela é muito verdadeira, né? O que ele fala? A inspiração, ela é 1% de criatividade e 99% de transpiração. Então é bem isso, gente. Não tem fórmula mágica. É exercitar, é praticar, é absorver conteúdos, treinar técnicas, treinar leitura, treinar escrita. É a transpiração, ok? E assim é que vai surgir a sua inspiração e a sua criatividade vai fluir. E outra dica é a questão que a maioria das provas, elas são totalmente questão de interpretação dos conteúdos, né? Saber interpretar o que aquilo ali está te perguntando, tanto nas questões, enquanto em redações, o que eles desejam que você expresse, o que você fale, sobre que assunto eles querem que você aborde, né? Que você não fuja da temática pedida ali por eles, né? Como algo mirabolante que não tem nada a ver. Uma dica para isso é, quando você não estiver entendendo o enunciado, o que aquilo está te pedindo, pegue e comece a fazer com umas palavras-chave sinônimos daquilo. Tipo, essa palavra aqui significa o quê? Qual que é o sinônimo dessa palavra? Tipo, persistência significa algo que ainda existe, algo que ainda acontece, algo que ainda é recorrente, né? E isso vai te ajudar a conseguir interpretar melhor as informações que você não estiver entendendo. Por exemplo, o tema de redação do Enem 2017 foi Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Né? Então, quais são os desafios que pessoas surdas no Brasil enfrentam? E isso é algo muito importante. Então, você já sabe aí que não é algo global, eles estão querendo algo mais posicionado em nosso país, né? A situação do Brasil, como se encontra, né? Para pessoas com
deficiência auditiva, ok? Então aí você já sabe que não precisa falar no mundo, no tal, não, foca no Brasil. E aí, juntamente com aqueles textos motivadores, né? Eu acho que se chama assim, que é aquela coletânea de textos, geralmente são 3 textinhos que acompanham a temática, né, para te dar. Para que esses textos servem? Para te dar uma abrangência sobre o assunto, para já te despertar ideias sobre o que escrever sobre aquilo, servem de base para você sobre aquela temática. Então, por exemplo, a primeira palavra, já que eu dei a dica dos sinônimos, eu vou fazer um comparativo com esse tema. Por exemplo, a primeira palavra ali da temática era quais são os desafios. Aí a gente pode pensar, qual que é um sinônimo de desafio? Capacidade de fazer algo, estímulo para fazer algo, né? Estímulo para enfrentar algo, um desafio. Por meio das comparações, os sinônimos do que aquelas palavras significam, vai surgindo na sua mente ideias, questionamentos sobre aquele tema, né? Em cima deste questionamento, você com certeza vai conseguir aí montar a sua dissertação sobre isso. E outra coisa muito importante, já que eu falei daqueles textinhos base, os textinhos motivadores que geralmente vêm junto com a temática, né? Gente, eles servem como base, como para você começar a questionar sobre aquilo e ter as suas próprias ideias, né? Você pode pegar alguma informação dali, por exemplo, dados estatísticos, e falar sobre isso também, mas jamais, por favor, jamais, copie exatamente a frase que está ali e coloque na sua dissertação. Isso com certeza vai fazer você perder muitos pontos, ok? Isso você até não zerar a sua redação. Então, cuidado com isso. Aquilo lá não é para você copiar e colar. Aquilo é para te dar ideias para você desenvolver as suas. Para finalizar o vídeo, vou falar agora sobre a vilã maior de tudo isso. A mais temível, causa mais ansiedade, pânico aí nas pessoas. É o terrível, ixi, deu branco, e agora o que eu faço? Ai, não consigo me concentrar. Meu Deus, minha pálpebra não para de saltar. Fica quieta, bichinha. Nossa, que boca seca, que sede. Meu Deus, a minha boca, já tomei 1 litro de água. Esse negócio não passa. O que será que tá acontecendo comigo? Agonia, que tremedeira nas minhas mãos. Ai, minha perna não conseguiu ficar quieta. Meu cabelo, eu vou arrancar daqui a pouco esse bichinho da minha cabeça, tanto que eu tô mexendo nele. O que tá acontecendo com você? Calma. Sim, Freud explica. A gente explica. Você está tendo uma crise de ansiedade. E tem jeito pra isso. Você mentaliza aí, ó, absorve, coloca isso na sua mente. Você tem o controle da situação. Então, você está percebendo os sintomas de um sinalzinho aí de ansiedade. Então, já se liga. Eu sei que isso é ansiedade agora. Sei todos os sintomas aí que a Bruna acabou de interpretar. São sintomas de uma dica de ansiedade que está acontecendo comigo. E vou te explicar o que é isso. É assim, quando nós ficamos muito preocupados com algo, a nossa mente acaba nos acelerando pensamentos, e isso também reflete no nosso corpo, que é uma forma que ele encontra de, vamos dizer assim, descarregar essa energia, essa tensão que a nossa mente está produzindo. E acabamos, às vezes, nos deixando dominar por essa preocupação. Mas você, depois desse vídeo, não vai mais deixar isso acontecer, ok? Então, a partir disso, o que eu faço? Se você percebe que isso é recorrente, tá, gente? Na sua vida, é sempre importante, procure um profissional que ele vai te ajudar de uma forma mais efetiva a como lidar com isso. E eu irei agora falar, então, 2 dicas aí para como você lidar com isso, ok? Primeiro, relembrando o que eu falei lá no início do vídeo, qualquer coisa, assiste o vídeo de novo, pausas são importantes e necessárias neste momento também. Aqui é outro tipo de pausa, tá? Vamos aí, uns 4 dias antes de você ter que passar por uma prova, né? Agora, por exemplo, Enem, a partir de hoje já começa aí relaxando, gente. Relaxe, faça pausas dos estudos. Você já estudou o que tinha que estudar, agora é o momento de você dar para o seu corpo e para a sua mente um descanso, para absorver tudo aquilo que você já estudou, para, né, internalizar isso. É o momento de você focar no seu emocional, para você conseguir
ter este controle no dia e na hora da prova. Relaxe, diminua a frequência dos seus estudos, né? Se você estudava antes o dia todo, passe isso daí 1 horinha ou 2 horinhas revisando algo, mas sem se cobrar. Procure passar o seu tempo fazendo uma atividade física, seja fazer uma caminhada, uma corrida, seja fazendo algum tipo de exercício na sua própria casa mesmo. Põe um vídeo de dança, dance. Faça alguma atividade que mexa com o seu corpo. Evite substâncias estimulantes, por exemplo, café, energéticos, né? Outras substâncias que te estimulem. Evite durante essa semana, ok? Essa semana antecedente à prova, seja qual for a prova, evite esse tipo de substâncias. E também invista aí na sua qualidade de sono. Tente dormir mais cedo. Tente priorizar seu sono, o seu descanso, ok? Isso é muito importante também para evitar a questão do cansaço físico e da irritabilidade, pois um dos reflexos do nosso cansaço físico e mental é a irritação, né? Isso vem tipo, pá! Qualquer coisinha, você já fica irritado, uma página da internet que tá mais lenta, você já quer quebrar o computador ou o celular, né? Você acaba sendo mais ríspido com as pessoas, então descanse. Faça suas pausas, descanse. A segunda dica é exatamente na hora da prova, né? Exatamente nessa hora que tipo, ai, deu branco. O que eu faço agora? Então, vai aí uma dica para este momento. Acorde, tome um bom café da manhã, né? Um dia antes faça algo distrativo, saia com os amigos, né? Mas priorize a questão do sono, vá dormir cedo. Leve a sua garrafinha de água, leve bolachinhas se você é aquela pessoa que tem necessidade de estar mastigando alguma coisa, não tem problema nenhum. Vá com antecedência, sente na sua cadeira, procure ali um espaço confortável para você, fique bem acomodado. Você pode estar fazendo isso tanto na hora antes de iniciar a prova em si, tá? Quanto na hora que você perceber que essa ansiedadezinha tá despertando ali no momento da prova. Então não tem problema. Se você fizer, vai te ajudar da mesma forma. Só você se lembrar disso, ok? A dica é uma dica de respiração de relaxamento, tá? E esse relaxamento ali também vai te ajudar a te trazer pro tempo presente, tá? Vai tirar um pouquinho essa ansiedade, tipo, eu vou conseguir fazer, eu não vou passar, não vai dar nada certo. Vai aliviar isso, todos esses pensamentos acelerados, toda essa questão, tipo, deu branco, não sei mais o que fazer. Vai te ajudar nisso. Então, a dica é respiração, que eu vou chamar hoje aqui de respiração. O nome dela é respiração diafragmática, mas para vocês ficar mais fácil de lembrar lá na hora, né, que você já vai estar um pouquinho nervoso, é respiração da flor, ok? Lembra da florzinha. E como que é essa respiração da flor? Finge que você está segurando uma florzinha. Eu botei uma caneta. Eu tinha uma caneta de flor, gente. Olha só que momento. E pode ser sua caneta mesmo, mas já que eu tenho uma de florzinha, vai ficando bonitinho. Pra vocês fixar que é a respiração da flor. Então, o que vocês vão fazer? É exatamente fingir que estão cheirando uma flor. E aí você pode fazer isso tanto de olho aberto, normal, quanto de olhos fechados, se você perceber que isso te ajuda a sentir melhor a respiração. Então, né, chegando lá, sente-se, acomode-se, né? Fique bem reto na cadeira, os pezinhos posicionados no chão. E faça exatamente isso. Inspire, cheire a flor. Bem lentamente faça essa inspiração, né? Cheirando a flor. Depois, assopre a flor. Então, vai soltando lentamente, tá? E repita esse processo umas 10 vezes. Cheira a flor, assopra a flor. Cheira a flor, assopra a flor. Isso vai te ajudar tanto na concentração, nessa questão dos brancos, quanto controlar a sua ansiedade, todos os outros sintomas que possam estar aparecendo aí de ansiedade. Respiração da florzinha salva vidas. Então, se você se perceber ansioso também no meio da prova, por exemplo, chegou as matérias que você tem mais dificuldades, exatas, humanas, geografia, conteúdos de ciências, enfim, que você perceber que a ansiedade está querendo te dominar ali a situação, repita esse processo, tá? Faça a respiração,
né? Coloque as mãos sobre a mesa, sinta a superfície da mesa, se concentre nisso. E aí você tá pensando, tipo, mulher, isso aí vai tomar tempo da minha prova. Mas não. Vá por mim que vale a pena você tirar esses 2 minutinhos pra fazer isso, que vai te garantir uma qualidade aí, você vai retomar o controle da situação, da sua mente, do seu corpo, vai te ajudar a trazer à memória tudo aquilo que você estudou também, né? Todos os conteúdos vão sair liberados mais fáceis aí pra você e você vai conseguir fazer sua prova muito melhor. Então você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando tempo, ok? Porque você não vai ficar naquela, tipo, lendo não entendo, lendo não entendo. Não, você vai ler, você vai entender, vai dar tudo certo. Uma diquinha extra aí, hein, gente? Era 2 dicas, mas vamos dar uma extra aqui. Não fique olhando para os lados, se preocupando com as outras pessoas ao seu redor. Tipo, meu Deus, aquele ali já tá escrevendo a redação, eu tô nas questões, ou eu comecei a redação agora também, acho que não vou dar tempo para as questões, o outro já tá escrevendo, ainda que tô aqui pensando. Tipo, não faça isso. Lembre-se, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo de desenvolvimento. Às vezes a pessoa pode estar ali escrevendo já, mas tá tempo totalmente fora do que precisa ser, entendeu? Então não se preocupe com isso, não se preocupe com os outros estão olhando ao redor. Concentre-se em você, este é o seu momento. Invista em você, em focar nas suas respostas, em focar em se concentrar, em focar em ter seu equilíbrio emocional. E as pessoas ao seu redor são apenas outras pessoas na mesma situação, as quais você não precisa se preocupar com elas. Então, evite o comportamento de ficar olhando para os lados. Exatamente se você tem o costume de se comparar com os outros. Então, você aí tem que evitar mesmo. Beleza? E agora sim, para finalizar o vídeo, a dica Blaster é: invista em seu autoconhecimento. Gente, isso vai fazer toda a diferença. Não estou falando isso só porque eu sou uma profissional da área da saúde mental, mas é porque isso é comprovado cientificamente por estudos e todas as pessoas que investem em seu autoconhecimento percebem a grande diferença que isso faz em suas vidas, tanto na vida de pessoas aí, concurseiros, pessoas que estão em vestibulares, né? Isso vai fazer total diferença para você. Por quê? Para você aprender a identificar as suas emoções, identificar o que elas estão sinalizando para você e o que você pode fazer diante disso. Pois não adianta você investir somente em intelectual, né? Estudar o ano inteiro, se preparar meses para fazer uma prova. Se na hora da prova você chega lá e simplesmente trava. E aí, meu bem, não sai nada, resposta nenhuma. E ó, acaba não conseguindo atingir o seu objetivo de passar naquilo que você almejava, seja um concurso, seja um vestibular, seja uma universidade, né? Infelizmente, isto é o maior prejudicador de todos. Às vezes não é por falta de conhecimento teórico que a pessoa não consegue passar. Ela não consegue passar porque ela não consegue controlar o seu emocional na hora da situação. A melhor dica de todas é: prepare seu intelectual, sim, isso é importante, investir no seu conhecimento, mas invista também em seu autoconhecimento emocional. Cuide de você. Tome as rédeas das suas emoções. Então é isso. E se você acha que mais pessoas precisam ouvir esse vídeo, compartilha aí nos seus grupos de estudo, compartilha no seu grupo da sua sala. Isso pode ajudar outras pessoas. Então faça a sua parte, curta e compartilhe, ok? Porque o objetivo é levar uma melhor qualidade para todos. E diz aqui embaixo nos comentários quais dicas vocês usam também. Vamos compartilhar essas informações com outras pessoas, né? Levar esta ajuda para as outras pessoas. Então deixa aqui o que vocês usam, o que funciona e o que vocês vão colocar em prática aí dessas dicas que eu deixei. E boa sorte para vocês que vão passar aí pelas provas agora, né, de fim de ano, o Enem que sai bem próximo. Boa sorte não, bons estudos. E vai lá, agora fala: sei como controlar essa minha ansiedade, sei como controlar minha criatividade, sei como lidar com brancos que possam surgir. Vai lá e arrebenta. Mostra para os seus sonhos que você não vai abrir mão de conquistá-los. Até a próxima.